Olá, bem-vindos ao Papo e Demais, um programa da Rede Evangelizar de Comunicação. Que bom estar aqui com vocês outra vez. Eu sou Tati Aires e vou conduzir esse papo através dos 3 pilares do portal de conteúdo da obra. Nós vamos inspirar, despertar e evangelizar, sempre trazendo temas próximos do nosso dia a dia, que precisam ser analisados por diferentes ângulos e perspectivas. Assim, podemos encontrar bons caminhos para seguir de acordo com a vontade de Deus. O tema de hoje é uma virtude que todos nós sabemos que precisamos cultivar, mas que quase sempre temos dificuldade de praticá-la: o poder de silenciar e esperar. Quanto mais complexa fica a vida, mais dificuldade as novas gerações têm em ouvir, processar com calma o que lhes é dito, meditar sobre a imensa quantidade de informações que recebem diariamente. Quer ver só como estamos vivenciando isso hoje em dia? Ao encontrar um texto na internet, 80% das pessoas leem apenas o título. Os que continuam leem apenas 20% do conteúdo. Essas são demonstrações da ansiedade, da pressa constante que temos. Antes da pandemia, o Brasil já tinha quase 19 milhões de pessoas sofrendo de ansiedade. E o quadro segue se agravando, especialmente porque a pandemia impulsionou essa realidade. Nas redes sociais, vemos pessoas manifestarem seus pensamentos com agressividade, pré-julgarem o próximo, inclusive pessoas desconhecidas. Escutamos menos e emitimos opiniões sem pensar. Também recebemos aqui, para refletir conosco sobre o tema e nos trazer seus questionamentos, convidados para lá de especiais que já eu vou apresentar para você. Começa agora o Papo e Demais. Para o dia de hoje, convidamos o filósofo Tiago Correia. Tiago, primeiro, obrigada. Seja sempre bem-vindo ao Papo e Demais. Tudo bem contigo? Tudo jóia, eu que agradeço o convite, obrigado. Aproveite esse dia e vamos falar bastante super à vontade. E por isso a gente tem também aqui hoje a irmã Maria Eugênia, que nos trará uma perspectiva evangelizadora sobre as questões que estamos propondo aqui. Bem-vinda, como a senhora está? Tudo bem, Tati? Boa noite. É um prazer estar aqui novamente na Evangelizar, essa rede de comunicação tão importante, porque evangelizar é preciso. Evangelizar é preciso e a senhora já é da casa, não é mesmo? Então, bem-vinda de volta. Obrigada. Bom, gente, para começar, eu gostaria de pedir para o Tiago nos explicar um pouquinho pelo olhar da filosofia o porquê dessa impaciência nos tempos de hoje, sob esse ponto de vista da filosofia. Bem, Tati, acho que quando a gente pensa na impaciência que a gente vive nos dias de hoje, a gente pensa num mundo muito turbulento, com muitas distrações por todos os lados, com muita informação, e isso acaba nos impactando também no nosso dia a dia, na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de ser, naquilo que a gente vem desenvolvendo durante o dia. E essa impaciência é fruto disso, né? Dessa correria do dia a dia e dessa falta de, às vezes, parar um pouquinho, respirar, refletir para pensar em como continuar, né? E quanto mais o tempo foi passando, observando uma linha histórica, por exemplo, a gente percebe que as coisas vão se acelerando por conta da própria tecnologia, do quanto a gente é bombardeado por informação o tempo todo, não é mesmo? Perfeito, acho que esse é um ponto muito importante, né? Se a gente pensa nas gerações mais novas que já nasceram nesse mundo hiperconectado, né? Que estão realmente bombardeadas de informação, a gente tem gerações que não conhecem outra realidade. Exatamente. Né? E mesmo as pessoas com mais experiência também se obrigam a se conectar, né, nos dias de hoje. Vai na marra, como dizem. Exatamente. A gente não tem como ficar alheio ao mundo que nos cerca, né? Que é esse mundo turbulento, realmente, com muita informação, com muito barulho, com muitas distrações. Então, parte um pouco disso também. Eu gostaria de perguntar para a irmã Maria Eugênia, a senhora podia falar um pouquinho sobre a paciência como uma virtude e essa relação com o silêncio?
A paciência, de fato, é uma virtude que nos capacita a suportar algo ou alguém, né, de forma sem nos descontrolar. E para isso é necessário silêncio. É impossível se tratar de ver essa paciência, suportar as diversidades. E nós estamos vivendo um tempo, como o Tiago já disse, né, de profundas turbulências, tanto na questão de mundo, mas a nossa vida pessoal, profissional. Com essa pandemia, principalmente, nós estamos vivendo uma época que nosso ser humano, nosso interior, ele está turbulento, né? E para que nós possamos, né, diante dessa turbulência, mantermos emocionalmente controlados, né, se faz necessária a virtude da paciência. E essa paciência, porque às vezes a gente fala assim, eu perdi a paciência, a paciência quase... Esgotou, né? Esgotou a paciência. Então, eu não tenho paciência, porque a paciência não se perde. Uma vez adquirida, ela se torna virtude, né? Uma virtude, ela, cada vez mais, a tendência de você é ela aumentar, não perder. Então, se eu perdi, eu não tenho. Mas para essa paciência faz necessário esse silêncio. E o silêncio que hoje está tão difícil. É verdade. Nós, cada vez mais, como eu disse, nós estamos conectados 24 horas como você disse no bloco anterior, né? Nós pegamos um texto, lemos ali o título e já passamos, não temos aquela paciência de usufruir daquele conteúdo que vai fazer com que eu sente, né? Pare e de repente, né? Faça com que isso vá entrando no meu interior e o fato de ler, parar, isso vai fazendo eu ter a paciência, porque a gente é impaciente no trânsito, por exemplo, né? Qualquer coisa já é motivo, já buzino, né? né? Então, onde que está a minha tolerância? Porque a paciência está muito ligada à tolerância, é tolerar as situações, primeiramente comigo. Porque se eu não tenho... Porque quem de nós, no momentos que a gente às vezes fica impaciente com a gente... É verdade. E isso vai, lógico, interferir, vai no meu relacionamento com o outro, com a minha família. A mãe, né, a gente vê, menino, né, você... Mas, de repente, ela não é capaz de dizer, meu filho, vamos sentar, olhar no olho, conversar. O que aconteceu? E essa criança vai crescer já com esse pavio mais curto. Esse pavio mais curto, porque... Não fez como deveria já, né? Então, aprendeu em casa. É um comportamento que ele também se habituou, né? A senhora acredita que existe uma maneira de fazer esse exercício, então? Com certeza, Tati, porque o silêncio, né? O silêncio, eu sinto que nós temos, todos nós, não só, porque quem de nós não perde a paciência em algum momento? Sentar, respirar, fazer porque, gente, 5 minutos é suficiente. Não precisa, né? Se tiver mais tempo, maravilha. Melhor. Mas se não, mesmo meu trabalho, fecho meus olhos ali, respiro profundamente, tomo consciência, porque às vezes a gente age por impulsividade, né? Assim, e a gente não pensa. E quando a gente não pensa, age por impulso, a gente sempre se arrepende, porque a gente não agiu de acordo, né, somente com o instinto naquele momento, e a gente sabe que isso não vem trazer, assim, o nosso ser, aquilo que nós muitas vezes nos arrependemos, porque nós falamos coisas que às vezes uma palavra que para nós esquecemos, mas aquela pessoa que ouviu aquela palavra, aquela criança que foi de repente... Marcou em definitivo. Marcou em definitivo, então, e vai trazer muitos danos, de repente, na fase adulta dessa criança, por exemplo, né? Você não é um burro, não estudou. Então, isso, aquele impulso meu é uma consequência para essa criança. Então, esse silêncio se faz necessário. Eu ter, assim, por exemplo, fazer um exercício muito pequeno, né? De repente, de manhã eu levanto e já vou pegar o celular e falo, não. Nem abre o olho direito e já está de olho na tela. Já estou de olho na tela. Então, fazer um exercício, dizer assim, olha... E nós temos que fazer e escrever, nos propor, porque se eu só falar, não, de repente eu tenho que escrever. Eu coloco lá, olha, né, primeiro horário, vou levantar. Obrigado, meu Deus, por esse novo dia que você me deu. Eu estou vivo, eu tenho meu trabalho. Né? Então, assim, faça esse exercício assim, né, e fala, meu Deus, obrigado que eu estou respirando. Quantas pessoas, né, que nesse momento estão com aparelhos, com oxigênio, uma UTI, e eu estou aqui. Então, assim, e respirar e sentir... Fazer essa conexão com o divino,
porque nós não damos conta sozinhos. É verdade. A senhora falou uma palavra que me chamou muita atenção, por isso eu queria devolver para o Tiago. Ela usou a palavra instintivo. O instinto falou e às vezes atropelou a nossa própria razão, não é mesmo? Razão. A filosofia, o instinto dessa impaciência, dessa vontade, da ligeireza das coisas acontecerem, você acha que há uma ligação, que é uma característica inerente ao ser humano ou é sim uma característica predominantemente dos tempos modernos? Então, Tati, eu acho que existe esse ímpeto do ser humano de agir, né, a partir do primeiro impulso, mas aí entra também a nossa razão, né? Então é aí que a gente pode parar e pode refletir. Eu acho que se a filosofia tem alguma contribuição a dar nesse sentido, é esse processo de reflexão mesmo, né? Então, quando eu paro diante de uma determinada situação ou para emitir uma determinada opinião sobre um assunto, afinal, né, hoje em dia a gente é chamado a opinar sobre tudo o tempo todo. E todos os assuntos, né? Porque você vive em cima do muro, pronto, já é a polêmica da vez. Exatamente. E nem sempre a gente está preparado para isso, né? E como estar bem preparado para isso? A gente precisa parar, a gente precisa pensar sobre aquele assunto e para isso, né, a filosofia nos ensina que a gente precisa construir um argumento, né? E como que eu chego a uma determinada conclusão sobre algo que eu não conheço? Eu tenho que buscar uma fonte de informação, né? E uma fonte de informação que seja crível, né? Assim, que eu possa acreditar naquilo. Então, eu não vou perguntar para alguém que não saiba nada sobre o assunto para formar a minha opinião, mas eu tenho que buscar essa informação em lugares confiáveis também, né? Então, a importância não só eu ser bombardeado por informação, mas eu também saber me informar, né? Então, parar, refletir, ler e depois, poxa, será que é isso mesmo? Será que eu estou preparado para falar sobre isso? Será que é só o meu instinto que está falando nesse momento e dizendo, eu devo emitir determinada opinião, devo fazer determinada coisa? Então, acho que esse processo é importante também, né? O parar, o refletir, o analisar, o se informar, tudo com tempo e até você se sentir confortável também, né? Não só pelo impulso. Para daí sim se colocar. Exatamente. Irmã, a senhora está sempre na comunidade, ajudando famílias, crianças. O que a senhora observa sobre a falta de paciência no dia a dia, em loco, nesses momentos, nesse contato diário? Você acha que pode provocar na prática, por exemplo, problemas essa impaciência, brigas familiares, às vezes questões de saúde? Como que é o dia a dia na comunidade? A comunidade, tanto religiosa, né? Nós sabemos que nós vivemos em comunidade. Cada um de nós temos temperamentos diferentes, né? E não é porque é religioso, não, a gente também tem, nós somos seres humanos, mas seres humanos que tem uma opção de vida, mas que também diariamente, constantemente tem que estar sobre um olhar sobre si. Porque tem determinadas situações que você, como o Tiago disse, se não estiver atento, eu vou pelo instinto. Porque naturalmente a gente dá uma resposta, você já responde, talvez assim, não de forma tão elegante, tão paciente, mas assim, no momento que eu estou presente em mim mesma, né? Eu vou, naquele momento, ter o autodomínio, me controlar, não por conta daquela pessoa, mas sabendo que aquilo ali vai ser mal primeiramente para mim. Porque se eu exerço, né, tenho uma atitude não cristã, posso dizer não cristã, depois eu vou me arrepender. Então eu vou fazer um retrabalho. Vou ter que voltar, pedir desculpa àquela pessoa. Então, se eu sou inteligente, eu preciso estar constantemente, assim, os olhos da alma sobre mim mesmo, né? E vemos assim também, mesmo no ambiente escolar, né? Às vezes a gente vê as crianças, entre eles mesmos, né? Você tem que constantemente, fulano me bateu, porque, ele me bateu, falou uma palavra. Então, você tem que estar assim, atento naquele momento ali, chamar, né? E fazer com que, não, assim, emitir um julgamento, mas o que aconteceu? Olha, né? Então, fazer com que se confrontem de forma assim, como seres humanos capazes de olhar e se enxergar, né? E também mesmo assim no hospital, por exemplo, às vezes a gente vê isso, né? Às vezes a pessoa, né, mesmo no ambiente hospitalar, às vezes, né, a mãe, às vezes a gente causa espanto,
pronto, né? Bate na mão da criança. Então, naquele momento, lógico, um cansaço, né? Uma situação assim, mas a pessoa, naquele momento, não estava presente em si, né? Então, isso causa, aquela criança vai ficar retraída, vai causar uma situação, um desconforto também emocional, mas também que no seu interior também isso vai provocar algo, né? Então, eu sinto assim que se faz necessário, né, estarmos assim muito atentos e pedir a graça de Deus, porque sozinho é o Espírito Santo dentro de nós, saber que nós somos morada do Espírito Santo, né? Ele fala templos, né? E o Espírito Santo, ele nos dá o potencial de ir trabalhando dentro de nós essas questões que vêm à flora. De repente, uma pessoa fala uma palavra, simplesmente aciona uma tecla que está dentro de mim, não é o outro que é culpado. Você me fez perder a paciência. Não foi o outro que fez perder a paciência. É o meu gatilho. Você simplesmente acionou algo que está dentro de mim. Então, é muito importante cada um de nós todos os dias, fazermos um exame de consciência. Nós, irmãs, né, assim, religiosos, temos assim, né, essa como que nos ajuda, né? No final do dia, na metade do dia, no final do dia, fazer um exame de consciência. Sabe assim, passar o meu dia, como é que foi? Como é que eu agi? E ter sempre Jesus como assim, um modelo que nos indica, se fosse Jesus, como que ele teria agido nessa situação? Como que ele teria falado para aquela pessoa? O que ele teria falado? De que forma? Né? Não se omitir, porque eu não vou, né? Não é questão de se omitir, mas a forma como você, de repente, o seu filho, você precisa educá-lo, você precisa corrigi-lo, mas corrigi-lo na paciência, no amor, porque o amor transforma. Agora, se eu falo algo assim, vai causar, né? Pelo impulso, essa correção sua ou minha vai prejudicar mais ainda, vai estar reforçando esse comportamento que não é evangélico, podemos dizer assim. Exatamente. Né, Tati? Bom, eu pergunto para você que está assistindo a gente agora. Tá gostando desse papo? Então, paciência, que é o nosso tema de hoje, que a gente volta já com muito mais. Fique por aí.